Juliane, desde a separação, você fez uma série de denúncias, né, contra o Lira, inclusive de ter sofrido agressões físicas, mas também sobre a vida política do atual presidente da Câmara. Vamos começar falando sobre o tema do momento, que é a operação da Polícia Federal em Alagoas. Quando a Operação Hefesto foi deflagrada e o cofre e malas de dinheiro foram encontradas com pessoas ligadas a Arthur Lira, a senhora postou o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no post. Quando as instituições funcionam, os picaretas são pegos. Não cansarei de pedir intervenção no judiciário alagoano nos processos vinculados a Arthur Lira. Fui testemunha de acusação do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. As digitais são semelhantes e os padrões os mesmos. A senhora disse que foi testemunha, né, do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. O que a senhora viu? O que a senhora sabe? Na Operação Taturana, eu fui testemunha de acusação contra ele. E realmente eu vi tudo, digo e repito, os malotes chegavam lá em casa, as malas de dinheiro chegavam lá em casa, era contado, separado, distribuído. Então, eu vi, eu sou testemunha viva disso. Eu não posso negar o que eu vi, não é verdade? Então, o modus operandi está praticamente muito parecido. Está muito parecido. O sistema está idêntico, assim. A senhora conhece o Luciano? Boa noite. É difícil você estar falando sobre isso, porque eu nunca fui levada a sério, né? Eu sempre fui descredibilizada de tudo que eu falei até hoje. E até que, enfim, as coisas estão sendo esclarecidas. Mas o que a senhora viu de materialidade? A senhora via dinheiro, a senhora via compras de imóveis, a senhora via pessoas, outros nomes sendo utilizados, laranjas. A senhora poderia descrever para a gente um pouquinho mais, por favor? Eu via os malotes de dinheiro chegando, eu vi o dinheiro chegando, eu vi o dinheiro sendo contado, o dinheiro sendo distribuído em envelopes. Eu vi aquisições de imóveis, de fazendas, tudo em nome de laranjas. Inclusive, tudo isso faz parte de um processo que é uma caixa de Pandora. Por isso que eu falo da justiça alagoana, porque é uma blindagem em cima disso, né, do processo, que tem tudo lá dentro. Está tudo lá. Tenho provas cabíveis, eu tenho toda a documentação, eu tenho tudo. Mas, infelizmente, ninguém do judiciário alagoano faz nenhum pedido que é feito pelos meus advogados de COAF, de Receita. Ninguém é chamado, ninguém é notificado. E fica sempre essa compras, isso que eu posso falar na minha gestão. E o que se sabe agora, pois não. A senhora concordaria em receber alguém de nós para mostrar esse material que a senhora tem? Se mostro, eu tenho tudo isso, eu tenho um acervo pessoal muito bem guardado. Inclusive, eu demonstrei em alguns vídeos numa rede social minha. Foi a partir daí que eu mostrei algumas coisas, não detalhadamente, né? Porque eu sempre fui calada, silenciada em meus vídeos. Tudo meu é sempre censurado, manda tirar do ar. Eu acordava com notificações para mandar retirar meus vídeos do ar. Enfim, eu sou muito silenciada. É uma blindagem que é surreal, é uma coisa fora do comum. Eu não sei por que de tudo isso, porque existe, está lá. É uma caixa preta, está lá. Tudo inserido nesse processo que é blindado. E tudo dele, ele faz com segredo de justiça. Tudo. Ele me silencia de todas as formas. Bom, a gente vai procurar a senhora para pegar pegar esse material, e a senhora vai poder mostrar isso para o Brasil inteiro, né, Elô? Elô tem uma pergunta também. Exatamente, eu ia falar isso, Juliane. Eu vou aí te fazer uma visita, a gente vai conversar com calma. Mas eu queria te dizer o seguinte, quando a gente viu aquelas imagens, né, de cofre cheio de dinheiro, acho que aquilo não te surpreendeu nem um pouco pelo que você já conhecia.
Eu queria também destacar para a nossa audiência que você está acompanhada do seu advogado, porque você não pode falar certas coisas sem ter a certeza de que você está pelo menos protegida, já que a lei não tem querido, a lei do Alagoas não tem tentado, ao menos, investigar os casos e apurar o que acontece. Você, pelo menos, tem que se proteger, né? Mas eu acho que você não viu nenhuma surpresa ali. O que eu queria saber de você é se você está dizendo com todas as letras que os desvios de dinheiro que você observou, dinheiro chegando, dinheiro saindo. Poxa, Elô travou. Bom, deixa a Elô perguntar, mas eu gostaria de saber se a dinheiro- senhora... Voltou. Voltou. Bom, eu queria saber se ela conhecia o Luciano Cavalcante, esse assessor do Arthur Lira, que está envolvido agora nesse esquema aí de dinheiro. Se ele foi afastado da liderança afastado do PP da- por conta desse escândalo, né? Exato. A senhora conhecia, tinha relacionamento de trabalho, tudo com ele? Eu conheço o Luciano, sim, mas eu conheço muito pouco, não de convivência, porque eu não estava mais casada com o Arthur quando ele começou a trabalhar com o Arthur. Mas com dinheiro Mas junto? eu sei da proximidade, ele ia sempre buscar meus filhos, ele tinha um relacionamento bom com os meus filhos. Enfim, eu conheço dessa forma. Eu não tinha E o proximidade. Catunda? Catunda. E o Catunda? O Catunda, dono da Catunda Mega eu Link. conheci. O Catunda eu conheço também, conheço a família, conheço a ex-mulher dele. A atual eu não conheço, não sei quem é a pessoa, mas o Catunda eu conheço, sim. E com essas duas pessoas, Inclusive, Luciano... uma época tentaram alugar até o meu apartamento. Tentaram até alugar o apartamento que eu tenho lá em Maceió. Que o Arthur, inclusive, semana passada eu fui surpreendida por uma decisão da da quebra de usufruto. Porque eu passei uma época sem pagar o condomínio por conta do TSE. Eu fui orientada por outro advogado, era outro escritório que tomava conta das minhas causas. E na época, esse apartamento saiu na declaração do TSE do Arthur e na declaração do TSE do Fernando Collor. Então eu não sabia de quem era o apartamento, que ele tinha me dado de boca, que não tem nada registrado, nada documentado, que era o usufruto dos meninos. Inclusive, esse apartamento a história dele é muito nebulosa, porque ele tem 2 promessas de compra e venda. Então, assim, eu fui lá, entrei no apartamento, minhas coisas estão lá, eu fiquei, como diz a história, eu me acocei do apartamento e fiquei para ver se eu não ficava sem nada e tinha um lugar para morar, porque eu não tinha lugar para morar. E agora eu fui surpreendida com essa quebra de usufruto que ele alega porque eu não paguei esses condomínios. E, inclusive, meus advogados já estão resolvendo isso. E depois eu voltei a pagar. Enfim, sempre querendo me silenciar, me denigrir a minha imagem, denigrir, me constranger, me deixar como a errada da história. Aí agora um apartamento. Porque uma juíza que ainda não deu a sentença de uma partilha de bens, de uma dissolução de união estável. Ela não sentenciou, mas sentenciou a quebra de usufruto de um apartamento que ela ainda não deu, porque não tem nada documentado. É muita coisa. Inclusive, repito, esse apartamento, o pessoal da família do Catunda tentou alugar de mim, da minha pessoa. Me procuraram, uma corretora me procurou, de imóveis, querendo alugar apartamento. Eu disse não. Para político eu não vou alugar. Juliane, deixa eu te perguntar Vai lá, deixa Elô, eu te por favor. perguntar uma coisa, acabar a pergunta que eu estava fazendo. Você disse que quando era casada com o Arthur Lira, você viu o dinheiro chegando, o dinheiro saindo, e eu queria saber se você sabia ao certo que parte desse dinheiro ficava com o Arthur Lira, porque a gente viu aqui com o orçamento secreto muito dinheiro sendo distribuído, e existe uma suspeita grande de que, ao distribuir o dinheiro, ele tenha ficado com uma parte, um rachadão, né? Não seria nem uma rachadinha. Se você acha que esse foi o modo de operar. Se você pode responder isso. Eu não sei se eu posso responder, mas eu vou responder. O modus operandi é o mesmo. Não vou mentir, o modus operandi é o mesmo.
É a mesma situação. E esse dinheiro que eu chegava, que eu via chegando e saindo, eu às vezes perguntava do que se trata. Ah, eu vendi uma fazenda, ah, eu vendi isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu vendi boi. Entenda, eu nunca sabia ao certo, ele nunca me dizia do que era o certo, a procedência daquele dinheiro, de onde vinha aquele dinheiro. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar pé das situações, me informando, quando eu realmente me separei, foi quando eu soube de tudo. E eu que tomava conta dos documentos, de tudo assim, dos pessoais, de cofre, de tudo. Então, por isso que eu tive acesso a essas provas. Chico, eu queria fazer só uma parte para explicar que toda essa situação que Juliene está falando agora, está explicando para vocês agora, tudo isso já foi levado a efeito de conhecimento da mídia por mais de uma vez, e também a efeito de conhecimento do judiciário, certo? Entretanto, a atenção que foi dada a tudo que ela falou foi zero. Inclusive, essa situação do dinheiro que foi distribuído já foi capa de revista, já foi notícia nacional, já saiu em jornais televisivos, em jornais escritos, e, apesar de ser uma notícia que, acredito, deveria chamar a atenção das autoridades competentes por investigar e punir esse tipo de conduta, assim como nos casos em que Arthur litiga contra Juliene no cível e no eleitoral, tudo ficou em panos quentes. Nada veio a ser punido, nada veio a ser devidamente investigado, e Juliene já se disponibilizou, inclusive, ao próprio Ministério Público, onde, em determinada oportunidade, ela recebeu uma recomendação do Ministério Público Federal para asilo internacional por perseguição que sofre justamente da pessoa que estamos falando, certo? Da pessoa em questão. Então, tudo isso, todo esse cenário é fechado justamente nessa perseguição institucional e também nessa perseguição política, onde Juliene não tem sequer uma liberdade de usufruir de bens que, de direito, são dela. São de usufruto, são de propriedade dela. Está sendo prejudicada desde o primeiro momento até o momento presente. Juliene, não são poucos anos essa situação.